Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, estudá-la conosco. Isto mesmo, pegar a sua Bíblia, conhecê-la, saber que esta palavra foi trazida de uma maneira muito especial até nós. E no programa de hoje conversaremos sobre a pureza da Palavra de Deus. Veremos como que Deus cuida, vela por sua palavra, veremos como que há alguns livros que foram acrescentados, mas conversaremos sobre eles no programa de hoje. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é pura, ela é simples, ela é profunda, ela é eterna, ela é inquestionável, ela é a palavra de Deus. Muitos querem dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, como se a palavra de Deus fosse só quando se tem a expressão "e disse o Senhor", disse mais o Senhor, mas não. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, apesar de nós termos na Bíblia diálogos, palavras, que até mesmo o diabo tenha falado. O Senhor colocou tudo ali para o nosso ensino, para que pudéssemos aprender, para que pudéssemos ter a revelação do mundo espiritual. Então vamos ver o nosso estudo? Abra sua Bíblia no Salmo 119. Este salmo que está bem no centro das Escrituras. É um salmo que tem, para cada letra do alfabeto hebraico, as 22 letras do alfabeto hebraico, ele tem um acróstico de 8 versículos. E o primeiro deles, um deles diz assim: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que coisa tão linda! A palavra de Deus, ela nos livra, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos ensina. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Em todo este Salmo 119, nós vamos ver em cada versículo palavras semelhantes, se alternando. A palavra preceitos, testemunhos, estatutos, lei, palavra, são palavras diversas para determinar a palavra de Deus, as Escrituras. Ou seja, no meio da Bíblia, nós temos um poema de 176 versículos alusivos à palavra de Deus, mostrando a glória da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, a perfeição e a pureza da palavra de Deus. Nós vimos que o Antigo Testamento tem o seu cânon, tem 39 livros, que são os mesmos livros que estão no cânon hebraico. São 39 livros. No cânon hebraico, esse número é 22, porque alguns livros estão juntos. Por exemplo, nós temos 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e eles estão aglutinados num livro só, na Bíblia hebraica. E assim, 1º e 2º Samuel é um livro só. E existem alguns livros que são chamados apócrifos. Apócrifa, ou apócrifos, é uma palavra, um vocábulo grego que significa oculto. Esse nome apócrifo foi dado a alguns livros que o
cânon católico, a Igreja Católica, ao fazer a tradução da Vulgata para a Vulgata Latina, acrescentou estes livros, livros históricos, livros que são para edificação, para estudo, mas não são livros inspirados. Vamos ver aqui 4 motivos pelos quais eles não são tidos como inspirados. Por exemplo, em todo o Novo Testamento, nós não temos nenhum destes livros citados por Jesus e nem pelos apóstolos. Os apóstolos citam Isaías, Davi, Jeremias, Moisés, outros profetas como Miqueias, Abacuque, mas nenhum deles cita qualquer parte destes livros chamados apócrifos. Outro argumento é que os pais da igreja, ou seja, os primeiros crentes, os primeiros pastores da história da igreja cristã, os pais da igreja, jamais se referiram a qualquer um destes livros apócrifos. Nunca citaram, nunca os falaram. Então, os descartamos. Eles não fazem parte do cânon judaico. Como nós dissemos, a Bíblia protestante, se assim pode dizer, o Antigo Testamento é igualzinho ao Antigo Testamento judaico. Só que eles não chamam de Antigo Testamento, eles chamam de as Escrituras, né, judaicas. E o quarto é que a qualidade, o estilo, a escrita destes livros é bem diferente. Podemos dizer, é inferior ao dos livros da Bíblia. Nós temos livros pequenininhos como Obadias, como Jonas, como Sofonias, Ageu, mas são livros que trazem a palavra profética do Senhor. Trazem com profundidade a palavra de Deus e com autoridade. Quais seriam esses livros apócrifos? Eles são, às vezes, textos adicionais a livros. Então, por exemplo, ao livro de Jeremias, ao livro de Daniel, existem alguns apêndices, existem alguns escritos que foram colados ou acrescentados e são apócrifos. Por exemplo, Oração de Manassés é um apêndice. Epístola de Jeremias é um ataque à idolatria, mas não faz parte do cânon judaico. O livro de Baruque. Baruque era o escrivão, o amanuense que escreveu o livro de Jeremias. Jeremias ditava e ele ia escrevendo. Então, livro de Baruque são livros apócrifos, apêndices ou textos que não estão dentro do cânon judaico ou do cânon do Antigo Testamento da Bíblia. E também há outros que são lendários ou históricos ou até mesmo teológicos, como segundo Esdras, um relato que não é inspirado. O livro de Esdras nos fala sobre a reconstrução do templo, nos fala sobre a volta do povo de Babilônia para Jerusalém, mas esse segundo Esdras não tem nada de inspirado nele. Tobias é um relato cheio de romance, de ação, é um livro que tem algumas coisas assim duvidosas, parecendo até feitiçaria, e não está dentro dos livros separados como inspirados. Eclesiástico, que parece com Provérbios, parece com Eclesiastes, mas também não foi jamais separado como um livro inspirado. E 1º e 2º Macabeus, que são livros históricos, que nos contam a história da família sacerdotal, a família de Matanias, a família sacerdotal que lutou contra os exércitos macedônicos, que lutou contra as forças da Grécia que tomaram conta de Israel logo depois que eles retornaram da Babilônia. E nos mostra, então, histórias verídicas, histórias corretas,
mas não são livros inspirados. São livros históricos, livros de história, com seu valor histórico, mas não bíblico. Nós vamos ver então que a palavra de Deus, ela é muito mais que um livro de história. A palavra de Deus é muito mais do que um livro de poesias ou de oração. A palavra de Deus é muito mais do que cartas ou registros. A palavra de Deus é a palavra de Deus. É Deus falando com o homem, é Deus falando conosco, é Deus nos ensinando, é Deus nos dando orientações, é Deus guiando seus filhos por um caminho reto, por um caminho justo, por um caminho abençoado. É a palavra de Deus. Aqueles que dizem que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus estão descartando tantas coisas tão maravilhosas. Esse conjunto, esse mostrar nos relatos bíblicos, nas histórias bíblicas, e vamos ver que as histórias bíblicas, elas são proféticas. Você lê a palavra de Deus contando uma história de reis, de juízes, de pessoas, como a história de Ruth, de Esther, mas dentro desse relato, dentro dessa palavra, nós tiramos lições para as nossas vidas. Nós tiramos bênçãos para as nossas vidas. Então, essas histórias são proféticas. Elas se cumprem nas nossas vidas. Elas se cumprem na história ao nosso redor. Essas histórias são proféticas. E as profecias bíblicas que nós encontramos na palavra, elas são históricas. Elas aconteceram, elas estão acontecendo ou acontecerão. Ou os três, nos três itens, porque a profecia do Senhor, a palavra do Senhor, ela é quase atemporal. Ela passa por todos os tempos, por todas as gerações e ela continua nos falando. Se a Bíblia fosse, como muitos querem dizer, um livro dos judeus para os judeus, não teria o poder transformador que ela tem. A palavra de Deus, ela tem poder, ela foi inspirada pelo Senhor e ela tem mudado vidas e corações. São inúmeras as pessoas que simplesmente, lendo a Bíblia, tiveram seu encontro com o Criador, tiveram seu encontro com o Salvador, conheceram Jesus pessoalmente através da leitura das Escrituras. Histórias lindas de transformação de vida pelas Escrituras Sagradas. Então, a palavra de Deus, ela é totalmente pura, isenta de erros, isenta de questionamentos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Você conhece a palavra de Deus e tem a Bíblia? Você tem entendido a Bíblia quando lê? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que a Tua palavra é a verdade. Reconheço que a Tua palavra nos traz o caminho da salvação, que é Jesus. Por isso eu me entrego a Ti agora, te entrego a minha vida, o meu coração e te peço, Senhor, entra no meu viver. Toma conta da minha vida, da minha mente, do meu coração. Te entrego tudo que sou e tudo que tenho, para que a Tua glória se revele em meu viver. Amém. Pai, as pessoas que estão orando conosco e que necessitam de uma grande bênção, de salvação, de libertação, de cura, de paz, do retorno do ente querido ao lar, ó Deus, recebam a Tua resposta hoje, agora. Sejam libertos, sejam curados, sejam abençoados, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Isso mesmo, graças a Deus. Tome posse da sua salvação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.